As pessoas falam pra mim, por que você bate tanto nessa tecla? Eu bato nessa tecla desde antes da minha conversão, por questões mais materiais. Aborto é errado, por quê? Porque a vida começa na concepção e se você mata, você tá assassinando. Ou seja, antes de você se converter, você já tinha essa mesmas concepções que eu tenho hoje. As mesmas. Eu lembro que na época eu ficava até com raiva, porque eu tava em debates sobre aborto e as pessoas falavam, para de usar a sua religião como argumento, e em nenhum momento eu uso religião, eu uso o catolicismo como argumento quando não estou falando com católicos. Porque não funciona. Se eu chego numa maluca dessas que diz que se puxar a oração ela vai sair porque é inconstitucional, não adianta, neste momento, neste ponto em que ela está, eu querer falar de catolicismo pra ela. Não. Eu querer dizer que aborto é errado porque as pessoas têm uma alma imortal desde o momento da sua concepção. Não vai adiantar. Não vai mesmo. Então, até hoje, o argumento que eu vou, quando eu estou falando com pessoas que não são católicas, é um argumento totalmente material e biológico. Se eu tô em um ambiente onde tem pessoas católicas, e aí alguém fala que defende aborto, aí sim a gente consegue pro outro lado. Então, são coisas que dá pra... A gente se acostuma com como a gente vai trabalhando esses debates, mas é por isso que eu sempre bato em cima do movimento feminista. Desde antes da conversão e agora depois também. Porque a maioria absoluta das coisas defendidas pelo movimento são completamente inconstitucionais, não, são completamente hipócritas, incompatíveis com o catolicismo. Quando você pega, por exemplo... Mas tem feminista católica? Eu nunca vi nenhuma. Aqui no Brasil, o feminismo, ele é algo muito de tabela, né? A mulherada acha que, não, eu sou feminista porque bater em mulher é errado. Tá, todo mundo sabe que bater em mulher é errado, isso não tem nada a ver com o feminismo. Até bater em homem é errado. Exatamente. O feminismo é um movimento revolucionário de esquerda, criado 200 anos atrás, sabe? Tem as suas origens 200 anos atrás e vai se fortalecendo com o passar do tempo. Só que, até por questões midiáticas, o pessoal acha que é só aquela coisinha bonitinha de galera, mulheres são fofas, não batam. Ha! Não é. Não é. Então aqui no Brasil, às vezes a gente vê meninas dizendo, eu sou católica, eu sou feminista. De vez em quando tem, mas nunca é aquela militante ferrenha. Mas não é que ela quer dizer, talvez, eu sou católica e os direitos conquistados, como votar, essas coisas todas. Só que mas isso não é ser feminista. Não, e são direitos que não foi o movimento que conquistou. É isso que precisa se separar na cabeça das pessoas. É isso que você precisa ensinar, é isso que você precisa levar. Agora, nos Estados Unidos, se eu não me engano, existe um movimento de freiras pro-choice, né? Que é o que elas chamam. Basicamente, traduzindo, são freiras abortistas. Não são. Oi? Peraí. Existe. Oi? Não. Existe. Pra mim, passível de excomunhão. Não, mas com certeza. Já são de excomunhão. Automática. Loucura. Isso é automático. É insano. Mas existem essas loucuras. Mas sabe o que acontece? Nesse capítulo aí, antes de eu falar aqui uma coisa das mulheres feministas. E eu não tô dizendo que isso é válido. Eu acho que uma feminista católica, ela não conhece a doutrina católica. E nem o feminismo. E nem o feminismo. Eu acho que o problema tá não conhecer o feminismo. Então, aí, em primeiro lugar, isso. Né? Se ela soubesse o que é ser católica, ela não ia dizer que era feminista. Então, ou ela não conhece um, ou não conhece outro. Ela saberia que é completamente incompatível. É incompatível. Segundo, freiras que são pró-aborto já estão excomungadas e tal. Elas podem fazer um grupinho de gente, botar uma roupa, uma fantasia, botar um hábito, uma fantasia de freira, entendeu? Dizer que são freiras, mas não são freiras. Exatamente. Né? Exatamente. Elas mas estão o quanto de gente essas pessoas de enganam. freira. Esse que é o problema. Fantasiadas de freira. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa quando você... Eu já vi, por exemplo, uma vez, quando eu comecei a minha catequese, antes de eu começar o Crisma com o Guilherme, eu fiz uma catequese presencial por um tempo. Aí eu vi que não conseguia encaixar na rotina e tudo mais, fui atrás do Guilherme pedir socorro. Mas enquanto eu estava nesse Crisma presencial, teve uma moça que ela foi um único dia. Porque no primeiro dia, ela chegou e a gente começou revisando os 10 mandamentos. E aí, a catequista, ela falou que métodos contraceptivos artificiais são pecado, aborto é pecado, esterectomia é pecado, tudo isso é pecado. E a moça começou a discutir com a catequista, dizendo que ela foi conversar com o padre, porque ela tem, eu não sei se ela teve uma gravidez ectópica, alguma coisa assim, e o padre recomendou que ela fizesse a cirurgia de remoção de útero para não pôr a vida dela em risco. Um padre. Tem padres que erram. Então, exatamente, tem padres que erram, mas é que é um erro tão absurdo. E aí a moça cai na catequese, e aí, obviamente, ela vai atribuir mais credibilidade ao padre do que a catequista. Não, isso é claro, mas tem que entender qual era... A catequista tá tentando explicar pra ela que,
Você teve uma gravidez ectópica, tudo bem. Ah, mas eu não quero correr o risco de ter mais filho, porque vai que dá problema de novo. Foi esse o argumento dela. O padre disse que beleza, então, já que você não quer ter mais, não tem problema. Isso é difícil, porque aí ela começou a falar que eu tenho certeza que se eu falar para um padre que eu já tenho 3 filhos, ele não vai dizer que eu não posso tomar anticoncepcional. Então, existem porque, na esses verdade, ela não problemas. entendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela não É entendeu triste. nada. A coisa é muito mais triste. profunda, é uma abertura à vida, abertura do coração, uma confiança em Deus. É toda uma outra história que ela não entendeu. E se você perguntar pra essa moça, ela vai dizer que ela é uma feminista católica. Porque algum dos dois ela não entendeu. Sabe? Então é por isso que eu falo que esse trabalho cultural, ele é algo tão importante. É você conscientizar essas pessoas primeiro do que é feminismo e o que é catolicismo. Porque só aí essa pessoa vai conseguir entender. Sabe? Verdade. Quando você vê episódios que nem que aconteceu, acho que foi ano passado, de um padre, se eu não me engano, isso foi no Santuário de Aparecida. No meio da missa, não, foi esse ano, porque foi por causa da caminhada. Um padre, no meio da missa, no Santuário de Aparecida, falando mal do Nicolas Ferreira na homilia por causa da caminhada que ele fez. Não é matéria da homilia, né? Exatamente. A matéria da homilia, ele pode achar a que é um matéria da absurdo. homilia é se ater à Sagrada Escritura. Exatamente. É. Ele, como pessoa, ele pode achar que foi um absurdo, Exato, que foi. o que ele quiser. Mas você, no meio de uma homilia, você parar uma missa pra falar mal de um político porque você não gosta dele, é um Não. absurdo. Então, eu acho que a gente precisa muito desse trabalho. É porque sabe? quando diz Conscientizar assim, essas pessoas. eu, Kênia, sou zero feminista e sou realmente totalmente o oposto feminista, enfim. Mas isso Exatamente. significa que eu não vou dirigir? Não, eu dirijo, Exatamente. eu trabalho fora, meu marido me bate? Não, meu marido não me bate, me trata muito bem. As pessoas confundem. É porque eu acho que falta a gente conscientizar as pessoas de que tudo isso não foi o movimento feminista que proporcionou. Entendeu? Esses dias eu lembro que eu tava num debate com um menino que ele é comunistão. Ele foi debater comigo com uma camiseta da Palestina e tudo mais. E aí ele, no meio do debate, ele falou pra mim. E ele é aqueles comunista universitário, sabe? Aquela coisa um pouco mais intelectual, pseudo-intelectual. E ele virou pra mim e ele falou, cara, feminismo não trouxe direito de trabalho. As mulheres pobres sempre trabalhavam. Quem não trabalhava era a dondoca de família muito rica que podia ficar em casa tendo aula de piano. E que isso era 2% da população. Mulheres sempre trabalhavam, isso nunca foi conquista do movimento feminista. Então, até entre eles, alguns já entenderam que esses tópicos não foram conquista do movimento feminista. Mas a gente tem um trabalho muito árduo, que pessoas como a própria Ana Campanholo, e eu gosto de acreditar que eu, fazemos para conscientizar pessoas sobre isso. Tem uma menina na minha cidade que eu encontrei com ela esses dias no shopping e ela falou que, cara, eu te sigo e eu comecei a acompanhar seus vídeos há um tempo e por sua causa, por causa dos seus vídeos, né? Não por sua causa, porque quem sou eu? Por causa do seu conteúdo, dos vídeos que você grava, do conteúdo que você leva, eu entendi que eu não posso ser a favor do aborto e eu voltei pra igreja. Que legal. Inclusive, na última missa que eu fui, eu encontrei com ela na igreja, que ela vai na mesma paróquia que eu. Aí você fala, valeu Então, a pena, tá valendo a pena. Exatamente, porque você consegue conscientizar a pessoa. O que é o feminismo? O que é o catolicismo? Ou cristianismo, no geral. Você pode ser protestante também. E eu vou rezar pela sua conversão. Mas você pode ser protestante. E você entender que ambos são completamente incompatíveis com o movimento feminista. Então é por isso que esse é o meu foco e sempre foi. Até mesmo antes da conversão, porque se mesmo antes da conversão eu já tinha ciência de que a Igreja Católica, de que o cristianismo é o responsável pela fundação das universidades, dos hospitais, dos orfanatos, das prisões e de toda a civilização ocidental... Isso basta ler a história, né? Exatamente, é Só por ler. história. Se não ler, aí você não estudou, não sabe isso básico. Exatamente, é né? o famoso vai estudar. É. Então, se eu tendo consciência de que todos esses avanços civilizacionais do Ocidente foram proporcionados pelo cristianismo, eu preciso defender mesmo que eu não acredite na mesma coisa que ele, porque é ele que está me proporcionando a civilização que eu vivo hoje. Porque se você vai lá para a Palestina, você não vai ver esse tipo de humanidade. Se você vai para o Irã, se você vai... Inclusive o movimento feminista defende E não vai estar existe lá. vai estar lá toda coberta, não vai nem Exatamente. conseguir botar o nariz pra fora. Exatamente. E eu tava vendo até uma postagem da pouco que às vezes corta o nariz da mulher. É. A mulher fica sem nariz. É uma Por punição que não comum. pede esse pessoal para tentar fundar um negócio lá no Irã? Fala com elas Ah, aí, olha. Afeganistão abre agora uma dizem sucursal lá, o minha seguinte, filha, você vai pode lá. bater na mulher contanto que não quebre nenhum osso. É. Olha que loucura. É insano. E eles ficam defendendo É insano. esse tipo de coisa. Não dá,